Fala galerinha, beleza? Jonathan na área e eu tô aqui hoje para contar para vocês a minha jornada no dropshipping, como que eu fiz a minha loja sair do zero de faturamento e chegar em 1 milhão de faturamento, beleza? Então, pessoal, eu comecei no dropshipping em 2021, né? Eu já estava estudando dropshipping em 2020 e eu já mexo com digital desde 2016, 2017. Mas foi com a minha loja de dropshipping que eu consegui, de fato, atingir um resultado expressivo, né? Um resultado satisfatório, consegui botar um dinheiro no bolso meu e dos meus sócios nessa operação. E aí eu te convido a assistir esse vídeo até o final, beleza? Para você aproveitar toda a minha experiência que eu tive, os meus acertos, os meus erros, né? Tudo mais que eu puder compartilhar com você para que seja útil na sua jornada. Você não precise passar pela dificuldade ou ter um corta-caminho para você atingir o teu resultado de maneira mais rápida. Eu vou estar falando nesse vídeo, beleza, pessoal? Eu não sou nenhum expert mega ultra, mas, galera, eu valorizo os meus feitos, valorizo os meus resultados, né? E é por isso que eu estou aqui hoje gravando um vídeo para falar da minha experiência, tá? Não é do que eu estudei, mas é do que eu fiz e tive resultado, beleza? Então, eu não estou aqui trazendo uma coisa da minha cabeça, uma coisa muito utópica, né? É um dado real, beleza? Então, galera, é o seguinte, né? Eu tenho 27 anos, né? Eu me chamo Jonathan Bretas e eu iniciei no dropshipping em 2021. E a minha loja, em menos de 3 meses, já tinha passado de 50 mil de faturamento, tá? Faturamento não é lucro, mas a nossa margem de lucro, ela sempre variou de 10 a 20% do nosso faturamento. Então, espera-se que com 50 mil a gente tenha feito aí quase que 7, 8 mil reais de lucro para o bolso da nossa operação, né? E aí, gente, começa já o primeiro aprendizado dessa jornada de empreendedor digital, né? É uma coisa que acaba ficando um pouco explícita pelos eu vou chamar de guru, que é o termo que o pessoal utiliza, né? Que são os experts das áreas, né? Eles, para vender o curso, vender, botar dinheiro no bolso deles, né? Eles vendem e prometem rios de dinheiro, né? Rios de possibilidades, né? Então, acho que a primeira coisa que eu gostaria de falar para você que quer iniciar nesse mercado é que a vida não é fácil. A vida não é assim. As coisas não são como as pessoas mostram, muitas das vezes, tá? Então, não é com 10 reais por dia que você vai ter uma loja vencedora, que você vai ter uma loja que vai te dar 10 mil reais de lucro no seu bolso no final do mês, tá? Isso não vai acontecer, pessoal, sendo bem sincero com vocês. A probabilidade é mínima. É a mesma coisa que você jogar numa Mega Sena. É muito pequena a chance de você conseguir, com pouco investimento, pouco conhecimento, conseguir ter um resultado expressivo, tá? Quem já tem conhecimento, gabarito, tem dificuldade, imagine quem não tem. Ok, pessoal? Então, eu acho que a primeira coisa que é importante falar para vocês é que dropshipping é difícil. Você precisa de muita experiência, de muito teste, de muita validação para atingir um resultado expressivo. Você pode seguir uma metodologia que em pouco tempo te dê resultado, né? E dentro da minha jornada, o que eu fiz que deu certo foi terceirizar a parte de tráfego pago e pegar uma pessoa com experiência. Então, eu já sabia fazer tráfego pago, eu já tinha noção, já havia feito, já sabia como é que era o procedimento, mas eu achei prudente terceirizar uma pessoa com experiência, até porque essa pessoa vai te dar dicas muito valiosas. Então, gente, valorize o trabalho do outro, tá? Por quê? Se o cara tá lá nessa batalha de dropshipping há 3 anos, tem vários clientes, ele abre o gerenciador, te mostra clientes atuais, ativos, te mostra a realidade do mercado. Por que não dar uma oportunidade para essa pessoa te ensinar da maneira que dá resultado, que ele está atingindo o resultado para os clientes deles hoje?
Então, quando eu fiz isso, eu aprendi muito, muito mesmo, tá, pessoal? Então, eu tive acesso a campanhas que eram investidos 15, 20 mil reais diariamente por esse meu gestor de tráfego. Isso me deu um know-how muito grande, né? Isso me ajudou a abrir a cabeça, me ajudou a acreditar no negócio, me ajudou a botar energia. Então, para mim, esse foi também um grande passo positivo dentro da minha jornada, né? Mas, infelizmente, a gente não pôde continuar com essa equipe, né, com essa empresa, com esse profissional, e a gente teve que assumir esse procedimento. Inclusive, pessoal, é até um modelo inteligente de se trabalhar. Você paga para aprender, você paga para entender como funciona, como que deve ser feito, e você pode reproduzir, né? É legal que você deixe isso explícito desde o início, para que as expectativas sejam alinhadas, né? A pessoa não se sinta enganada, não se sinta iludida, né? Então é legal que você tenha esse tipo de abordagem com a equipe que você vai contratar. Eu acho que isso é fundamental para você ter uma harmonia dentro dos seus processos. Agora, a partir desse momento que a gente ficou com essa equipe, o primeiro mês a gente não teve um faturamento muito grande, né? A gente faturou 4, 5 mil reais, foi um faturamento bem baixo. A gente tinha alocado investimento de 2 mil reais, então um ROI de 2, né, sobre as vendas, mas sem lucro, na verdade com prejuízo, né? Só que, pessoal, isso é o custo do aprendizado. Então, assim, uma empresa, ela não nasce com lucro imediato. Você pode ter modelos de negócio que você invista baixíssimo e tenha retorno imediato. Mas o dropshipping não é assim, pelo menos não mais hoje. Quando eu entrei, ainda assim, a gente tinha um custo para anunciar que ele era em conta, ele era um custo saudável, ele era um custo que você permitia investir valores elevados, ter um retorno elevado, né? A partir do momento que o processo do iOS, né, do traqueamento lá, do bloqueio do traqueamento dos cookies que foi implementado pela Apple, isso encareceu enormemente os anúncios, né? E naturalmente, com o tempo, né, o processo da inflação, né, da valorização do dólar, tudo isso foi influenciando o nosso aumento de custo de anúncio. Então, quem entrou antes de 2020, essa galera aproveitou um custo baixíssimo de faturamento, um custo baixíssimo de leilão, um custo baixíssimo para fazer o anúncio em qualquer plataforma. A partir de 2020, a coisa mudou, né? Só que teve uma transição de 20 para 22, onde a coisa ficou mais estreita. Então, só quem de fato estava com um brand, né, estava com a marca mais consolidada, conseguiu ficar, né? Ou o segmento, determinado segmento, conseguiu permanecer mesmo com um custo mais caro, né? Mas houve uma rapa, uma limpa de uma galera aí do digital que vou te contar, galera. Eu fui um dos que foram limpados nessa leva aí de encarecimento de ads, né? A minha operação foi desestruturada, bloqueios no Facebook também acabaram com a minha operação, né? Eu trabalhava com nicho de sutiã, nicho de lingerie, moda íntima, né? E para mim era uma grande dificuldade anunciar, porque toda vez que eu subia o bendito anúncio, se tivesse muita pele, o Facebook reconhecia como nudez e me dava lá um reject no meu anúncio, né? Rejeitava o meu anúncio. E se você não sabe ainda, se você toma determinada quantidade de reject, que é anúncio rejeitado na sua campanha, na sua conta de anúncio, a sua conta de anúncio cai. Você perde ela é bloqueada. E você pode solicitar lá análise e tudo mais, eles não vão fazer, porque é feito automaticamente pelo algoritmo, pelo robô lá de análise. Então, gente, eu perdi uma conta, uma BM, com 200 e poucos mil reais no investimento, tá? E o Facebook, liguei, conversei, fiz vídeo chamado, o pessoal não desbloqueou, não quis saber. Eu provei que não era nudez, provei que não era coisa de sexual, e mesmo assim não teve jeito. Eu perdi. O Facebook perdeu um cliente que investiu 200 mil reais nele. E, gente, isso fez com que a minha operação quebrasse, tá? Jonathan, mas você não fez contingência? Galera, dentro desse mercado existe uma coisa
que na prática não é como na teoria. Não é a coisa bonitinha que vem, né? Que é subir uma campanha, você vai fazer uma venda, você vai enviar para o fornecedor e você vai ter o teu lucro no final desse processo. A coisa não é assim, gente. Você sobe uma campanha que no meu caso aconteceu, ó, eu tentei duplicar minha loja algumas vezes. Eu tentei fazer contingência com BMs diferentes e o negócio não engatava, galera. A coisa não engatava. Eu tinha criativos diferentes, criativos iguais. Eu testei a mesma campanha com a mesma estrutura, o mesmo criativo, a mesma página de vendas, só que uma loja diferente, que era idêntica e não vendia. O negócio não encaixava. E aí você entende que dentro do fator do anúncio existe um fator de sorte, de encaixe de algoritmo com o público, né, com essa otimização inteira. Então, foi um grande desafio o processo de escala da loja, de escalar assim lateralmente a loja, que é você replicar outras lojas, né? Dentro do mesmo segmento a gente não conseguiu, a gente tinha produto validado que vendia 5.000 unidades no mês e a gente não conseguia replicar para uma outra operação. Então a gente gastou um dinheirão tentando fazer isso e a coisa não andava, galera. E eu conheço outras pessoas que passaram pela mesma situação. Elas tinham uma BM, que é tipo uma BM da sorte, que é a BM que vende qualquer coisa, se joga lá o negócio vende, é impressionante, né? E você não conseguia ter uma contingência para isso. Eu peguei mais de 15 contas de parentes e nunca consegui fazer a coisa engatar. Testei de tudo que eu podia e chegou um momento que eu não tinha mais o que fazer, eu abri mão desse processo, né? E aí o que aconteceu? Quando a gente tomou o primeiro bloco severo da conta, que foi que a gente não pôde mais anunciar, a operação parou, né? Só que as contas da operação continuam chegando, galera. Então, o processo lá do imposto, né, profissionais envolvidos, nossos prolabore, o nosso lucro, tudo isso parou. Então, assim, a empresa, ela faturava 200 mil, 150 mil, né, oscilava nessa faixa, e a gente tinha aí um lucro líquido no final do mês de 10 a 20 mil. Todo mês a gente tinha esse dinheiro disponível para a gente, né? Isso pagando os custos já, pessoal, pagando tudo que a gente tinha para pagar. E mesmo assim a gente não conseguiu fazer caixa, né? Isso foi um erro, né? Eu acho que é o primeiro erro que eu estou falando aqui no vídeo. Um grande erro que a gente fez foi não ter feito caixa na nossa operação, né? Então a gente se ludibriou pelo modelo de negócio, né? A gente ficou encantado, porque assim, a gente não botava dinheiro na operação. A operação se pagava. Eu gastava 50 mil de anúncio no mês e aquilo retornava 150, 200 mil, né? E dentro dessa matemática sobrava 10 a 20 mil de lucro para botar no bolso. Então a gente estava trabalhando um monte, né? Tava lá se esforçando, se empenhando, todo dia na batalha, 10, 12 horas por dia, atendimento lotado, respondendo cliente, processo de demora de entrega, reembolso, chargeback. Então você lida com uma série de fatores bem difíceis de serem gestionados, né? E mesmo que você tenha uma equipe, é difícil até que essa equipe entenda, tenha autonomia para resolver os problemas. Um chargeback, você simplesmente manda o teu atendente devolver todo o dinheiro para todo mundo que pede o chargeback. Já pensou quanto que prejuízo você tem na sua operação se você faz isso? Jonathan, você está falando para não fazer chargeback? Não. Estou falando para você avaliar cada caso. Isso é importante. Eu economizei um monte de chargeback, um monte de devolução, um monte de troca, simplesmente analisando o contexto, né, dialogando com o cliente. Então, isso é muito interessante, né, os aprendizados que você vai tendo. Porque você tem uma porcentagem de troca, de reembolso, de chargeback na tua operação, inevitável, né? Só que dentro do nosso lucro, que é de 10 a 20%, um chargeback é um prejuízo de 300%, 200% na tua loja, porque você já enviou o produto, você não consegue mandar de volta para o fornecedor, o cliente vai ter que mandar para você, ou você vai deixar com ele, você já gastou teu anúncio, né? Esse dinheiro não volta. Então, assim, se você for ver
um produto de R$ 50 que você vendia a 100 e teu lucro era R$ 20 por venda, se torna um prejuízo de R$ 200 no final. Então, se você não gestionar isso bem, analisar matematicamente o que é mais viável, né? No nosso caso, a gente viu que era mais viável enviar o novo produto para o cliente, porque é mais barato. O prejuízo é menor. Em vez de eu ter um prejuízo de 200, eu tenho um prejuízo de 100. É ruim, é amargo, mas era o melhor cenário para a gente, né? E a gente também buscou outras alternativas, como, por exemplo, tentar negociar dividir o custo do envio, né? A gente buscou alternativas para que o nosso prejuízo fosse amortizado. Porque se dependesse do cliente, teve cliente que pediu troca 3 vezes para a gente, né? Chegou um momento que a gente não. Pô, é um prejuízo enorme para a nossa operação. E essas são as dificuldades do dia a dia que você vai lidar em sua maior parte do tempo. Por mais que você faça um roteiro, uma estruturação, a tua equipe ela sempre vai ter dúvida, ela sempre vai depender do líder, né, para estar resolvendo esse processo. E se você é uma pessoa que não está muito vinculada à operação, está achando que vai delegar, gente, não é assim que funciona. Todo instante, a todo momento, decisões seríssimas que impactam a operação, o seu negócio, precisam ser tomadas. Contratar, delegar, demitir, otimizar, melhorar, retificar. Gente, você precisa o tempo inteiro estar em constante evolução, né? E você começa a sentir que o tempo ele não mais está sendo o suficiente para você atingir esse resultado, esse objetivo, né? E isso é muito ruim. Então, um outro erro que você está aqui, que aconteceu na minha sociedade, na minha operação, foi a estrutura da minha sociedade. Que eu fiquei com 50% da operação, mas eu fazia tudo, gestionada tudo, fazia todos os processos. E a outra parte, que era o intermediário do investidor e o investidor, eles não faziam parte da operação. Inicialmente, um deles fazia parte, que era o intermediário. Mas logo depois ele já se afastou do operacional. E ele estava ali, sim, cuidando dos números, né, vendo as vendas, assim, coisas básicas, que não são de fato uma parte operacional, uma parte importante da operação, né? E isso acabou o quê? Distanciando a realidade da operação com os ideais que essa pessoa tinha. Então, uma coisa é a realidade do dia a dia, outra coisa é o que você acha que é a operação, o que você acha que é o dia a dia. Então, é aquele empresário, aquele diretor, aquela pessoa que está lá na salinha no ar-condicionado, que não está vendo o mecânico, né, embaixo do carro, se sujando de óleo, que está machucando a mão, está um calor do inferno. Enfim, ele não vê a dificuldade que é aquele procedimento. Então, para ele vê o quê? Não, mas a gente tem que melhorar as vendas. Você tem que fazer mais manutenção por dia, dá seu jeito. Então, o que acontece? A pessoa se distancia da realidade do processo. Então, para mim, foi muito difícil lidar com isso. E a gente acabou se afastando por esse processo. Então, cada vez mais eu ficava frustrado, porque eu falava, cara, ele não está entendendo a realidade da operação. Mas ele está querendo ajudar, mas ele não está entendendo a realidade. Então, eu vejo que esse foi um grande erro que eu cometi enquanto sócio, né, de não comunicar isso de maneira clara quando eu havia percebido, né, mas ele também tinha uma amarração que era a sociedade já estava implantada, o acordo societário já havia sido feito, então isso não tinha como mudar, né, e aí eu toquei até aonde deu e aí teve essa infelicidade do bloqueio e a gente não teve o que fazer dentro da operação. A gente tentou pedir me empréstimo e tudo mais, e recomendo não fazer isso, né? Estou até hoje pagando por isso. E, enfim, esse foi um dos erros também, que é a divisão societária de uma maneira onde as responsabilidades mais sérias da operação precisam ser divididas. Porque a chance de vocês crescerem juntos é muito grande. Então, se você tem uma pessoa que é boa com edição, com criativo, com copy, bota ela para fazer isso. Se você é bom com financeiro, com compra, com número, com planilha, foca nisso. Nenhum dos dois é tão importante quanto a outra parte independente. Se você é muito bom de vendas, de criativo, de oferta, mas você não sabe precificar, não sabe
fazer uma matemática para ver aonde você consegue ganhar mais dinheiro, qual tipo de produto, kit, oferta vai engrandecer a tua operação, você também vai ter dificuldade, né? Você vai perder lucro, você vai perder dinheiro na tua operação por bobeira. Então, o ideal é que você tenha um sócio que ele participe da operação de uma maneira operacional, porque você vai diminuir o teu fardo, você vai aprofundar naquela função e você consegue entregar uma coisa de maior qualidade, né? No meu caso, chegou um momento que o volume era tamanho que eu já não conseguia mais entregar qualidade. Então eu fazia o que dava para fazer, é apagar incêndio o dia inteiro, né? Então isso era uma grande dificuldade operacional que eu acabei vivenciando. Então eu vejo que esses foram assim erros mais grotescos, né? Não fazer caixa, que a gente se ludibriou pela operação, a divisão societária, né? Que é as funções dos sócios na operação, e esse processo de não conseguir comunicar, né, ser transparente no momento que precisava. Então, hoje, eu entendo que dentro de uma nova sociedade, que eu já estou até em um outro segmento de negócio, né, prestação de serviço, mas a transparência, né, a comunicação clara, uma comunicação não agressiva, ela é muito importante, cara. Isso para mim é a base da operação. Se você não tiver isso, vai estudar, vai se qualificar para ter isso. Porque você e o seu sócio são os pilares dessa estrutura. Se o pilar não está firme, não está coeso, não está alinhado, se ele está deslocado, desestabiliza toda a estrutura. Então você precisa ter isso redondo na tua operação, para que você não tome uma porrada desnecessária, tá? Já basta as dificuldades do dia a dia de uma operação de dropshipping, tá, pessoal? Isso é uma coisa que os gurus falam, você não tem estoque, né? O fornecedor que vai enviar, você não tem que lidar com entrega, com logística. Só que você lida com uma série de outras coisas que outras operações, às vezes, nem tem tanta necessidade. O atendimento do dropshipping é uma das coisas mais impressionantes que tem dentro da operação, porque a experiência do teu cliente é horrível, tá, gente? Vou ser bem sincero, é uma experiência horrível, porque, querendo ou não, o cliente, quando ele compra, muitas das vezes ele não sabe ou não percebeu que a entrega dele vai demorar. Então, eu tive inúmeras reclamações no meu WhatsApp, no e-mail da empresa, né, referente ao prazo de entrega. Isso quando é uma entrega estável de 10 a 20 dias. Quando tem feriado chinês, quando tem outro tipo de situação, naquela época ainda estava um pouco do Covid, né, que teve que parar, porque teve um lockdown, não sei o quê. Então, aí o prazo aumentava para 4 semanas. Então, o cliente às vezes ia lá no banco e dizia, ó, tomei um golpe, quero meu dinheiro de volta. Enfim, e a gente já tinha enviado o pedido, o cliente recebia, o cliente alegava que não havia recebido. Então, gente, é uma estrutura bem complexa de lidar. Você tem que ter muita resiliência, porque as pessoas já vêm alteradas para falar com você. Ela está frustrada de um nível que ela acha que é um golpe, que é uma enganação, que é uma sacanagem, né? E tem muita loja que dá golpe, né? Desde o meu início lá, já havia um monte de loja que não entrega, que vende milagre, né? Enfim. E muitas das vezes a gente pegava até o meu criativo, rodava golpe e as pessoas achavam que era a minha loja. Então a gente lidou com uma série de coisas que, enfim, que foram difíceis de lidar. Então todo dia a gente tomava uma porrada, todo dia tinha um negocinho lá que era chato de resolver, que era difícil de lidar, né? Só que, gente, não existe trabalho fácil, não existe trabalho, ele já é esforçado, né? Então, se você conseguir encaixar uma estrutura interessante na tua operação, esses problemas não precisam chegar até você. Você pode delegar isso e lidar apenas com as coisas mais sérias, né?
Então isso ajuda você a ficar mais estável, até emocionalmente, para lidar com a operação, né? Então esse foi um desafio bem grande, o atendimento da operação, né? Bom, do que eu me lembro aqui, assim, pessoal, que eu tenho para passar para vocês, eu acho que esses são os pilares principais, né, referente ao processo de erro, de evitações na operação de dropshipping de vocês, né? E agora eu vou falar da parte boa, eu vou falar do progresso, daquilo que deu muito certo, daquilo que botou muito dinheiro no meu bolso, daquilo que aumentou as vendas, melhorou a taxa de conversão e uma série de outros fatores, tá, pessoal? Então, vamos para o primeiro item de acerto na minha operação, foi fornecedor. Eu ter acertado o fornecedor foi muito importante, porque por mais que às vezes você pense, esse fornecedor custa R$ 10, esse custa 9, é pouco, mas isso num volume grande, gente, é muito dinheiro. Então, eu fiz uma mineração de produto muito exaustiva, né? Eu digo do mesmo produto, tá, pessoal? Porque quando você vai no Ali e você procura o seu produto, você vai ver, às vezes, o mesmo produto com foto diferente, com nome diferente, com preço diferente, com frete, sem frete, enfim, com avaliação boa, com avaliação ruim. Então, você tem que fazer uma curadoria muito grande desses fornecedores, né? Porque eles são importantes e relevantes para a tua operação. Então, um grande acerto foi ter achado, já de início, um fornecedor que ele já havia feito um link com 2 unidades desse produto que eu vendia na época, e era uma diferença muito pequena. Era tipo, uma unidade era US$ 8 e duas era US$ 12, era US$ 11. Era um valor assim, uma diferença muito pequena. Então, o que que isso impactou, né? E aí eu vejo que é o mérito de ter a visão financeira que eu tenho. Que foi o seguinte, eu falei, cara, se essa uma unidade eu estou vendendo a 89 e me custa tanto, eu consigo vender duas por 99 e ter uma margem maior ainda, e meu cliente vai ficar mais satisfeito, né? Então eu consegui ter essa visão do financeiro, da precificação, da oferta para esse cliente, né? Para esse meu público-alvo, na verdade. Então isso fez muita diferença, porque a gente demorou a achar o que a gente ia vender, né? Foi uma loja genérica, né? Então a gente começou a tentar vender de tudo, tudo vendia, mas nem tudo dava lucro, né? A gente foi segmentando até que a gente achou um nicho que dava bom, né? E aí começamos a achar um produto, vendia, e aí eu achei esse fornecedor que tinha essas 2 unidades do produto com um preço muito impressionante, né? E aí eu entendi como que a gente consegue fazer uma oferta boa com o dropship internacional. E o segredo, gente, é o quê? É o processo do frete. Porque todo produto que você vai comprar lá, você tem frete. Só que muitas das vezes o frete ele é mais caro do que o próprio produto. Então, se você aumenta uma unidade no teu carrinho lá no AliExpress, às vezes ele aumenta US$ 1, 50 centes de dólar. Ele aumenta muito pouco. E o teu frete ele sobe também centavos de dólar. Então, às vezes você vai vender, por exemplo, essa caneta. Ela tá US$ 1 e o frete é US$ 4. Então tá US$ 5 no total. E aí você bota duas, ela fica US$ 5,50. Você bota três, ela fica US$ 6. Então, é muito mais fácil eu vender 3 por US$ 6 de compra, né, para você ter um preço de revenda que você quiser, do que eu vender uma por US$ 5. Então, esse é o negócio, gente, a oferta. A oferta é a parada que vai fazer você decolar o teu negócio. Se você tiver uma boa oferta, porque inicialmente, gente, o que vai vender é a oferta. Você não tem brand, você não tem marca, você está começando agora. Ninguém sabe quem você é, ninguém te conhece, ninguém te valoriza. Então, você precisa ter uma boa oferta. Então, pensa, ó, se isso aqui custa uma unidade, US$ 5, mas eu consigo vender 10 por US$ 10, é muito mais fácil de vender isso aqui. Muito mais fácil. Então, pensem nisso quando estiverem fazendo a oferta da loja de vocês, tá, pessoal?
Parece bobagem, parece que é simples, mas é isso aqui, ó, que no olhar do teu cliente é o que vai gerar um gatilho, vai gerar um impulso emocional dele fazer aquela compra, porque você tem uma oferta irresistível para vender, beleza? Bom, deixa eu beber um pouquinho de água aqui, porque estou falando há 30 minutos já. E eu queria mostrar agora, pessoal, quero mostrar para vocês a minha tela aqui, que é o meu gerenciador, beleza? Esse é o gerenciador, pessoal, da minha conta de anúncios, tá? Aonde eu aqui, ó, investi R$ 231.000, tá? Essa é uma, tá, pessoal? Eu tive outras contas dentro dessa BM. Eu atualizei para vocês verem aqui, ó, que isso aqui é real, tá, gente? Isso aqui não é mentira, não é editado, beleza? Então você vê aqui que tem uma campanha que eu investi R$ 20.000 em uma campanha, galera. É muita grana em uma campanha, né? E você vê, olha o CPA que delicinha aqui, R$ 26. Era um CPA muito bom, né? Essa campanha ela foi desativada depois de um período, após 730 vendas, após alcançar, ó, 1.031 pessoas, 1.031.000 pessoas, né? Então, era uma campanha muito top. Só que em determinado momento, ela parou de vender. O público saturou, né? Eu não consegui mais engatar essa oferta. Então, o CPA, ele na verdade, ele era menor e ele foi crescendo, né? E no final, o CPA ficou mais alto ainda. Então, eu não consegui manter essa campanha depois de um determinado período, né? Isso é muito típico dessa época do dropshipping, que era muito da campanha ABO, que é a campanha que ela não tem um orçamento a nível de campanha, ela tem um orçamento a nível de conjunto de anúncio, tá, pessoal? Então, em termos de testagem de campanha, o que eu recomendo para vocês, né? Foi uma estrutura que eu aprendi e desenvolvi ao mesmo tempo, né? Aonde a gente precisa ter a mentalidade inicial de que tudo se vende, tudo é vendável, mas nem tudo a gente vai conseguir vender, porque às vezes o nosso público ele não está ali, a gente não consegue segmentar certinho esse público, né? Então a gente vai ter uma dificuldade às vezes de achar esse público. Então você não vai conseguir vender porque você tem um gap entre vender o produto certo com o público certo, né? Mas o que você pode fazer para otimizar essa estrutura e esse processo é pensar o seguinte: você pode validar etapas do seu negócio. Acompanhe. A sua página de vendas é uma etapa do seu negócio. O seu criativo é uma etapa do seu negócio. A sua oferta é uma etapa do seu negócio. O seu checkout é uma etapa do seu negócio. O seu e-mail de carrinho abandonado é uma etapa do seu negócio. Então, desde o momento que a pessoa vê o anúncio, é o momento que ela faz a compra ou não faz a compra, você precisa estudar e entender o comportamento do seu público nessas etapas. Então, inicialmente você começa pelo básico, que é o quê? O seu criativo. Então, se você quer vender essa caneta, você vai fazer, sei lá, 10 criativos, ou, de acordo com o teu orçamento, 5 criativos, 3 criativos, e você vai subir uma campanha simples, pode ser CBO, pode ser ABO, e você vai testar isoladamente cada criativo. Um público aberto, um público generalista. Ou, se você tiver um público que é bem quente para esse produto, sei lá, se vai ter alguém lá que é interesse em caneta, ou sei, enfim, vocês entenderam a lógica, né? Você vai botar esse público quente ou o público aberto, né? E você vai testar qual que é o desempenho desse criativo desse produto. E aí, baseado no melhor criativo, você faz o quê? Você pausa essa campanha, pega esse melhor criativo e aí você vai testar o quê? As suas ofertas agora. Então você vai subir 5 campos, 10 anúncios, 5 anúncios,
E você vai testar, ó, vou tentar vender R$ 59,90, R$ 49,90 mais o frete, R$ 89,90 com 3 unidades, R$ 99,90 com 100 unidades. E aí você vai achar, vai procurar a oferta que mais tem adesão dos seus clientes. E não necessariamente precisa ser uma venda. O ideal é que tenha uma venda. Mas se não tiver uma venda, você ainda precisa otimizar a sua página de vendas, você ainda precisa otimizar o seu checkout, o seu carrinho, a sua oferta, as suas fotos, tudo, toda a estrutura da sua página de vendas do seu produto. Então, vamos supor que a gente subiu 5 ofertas diferentes. A gente verificou que a oferta que mais deu resultado, mas não deu venda. Nenhuma delas vendeu. Só que aí o que eu fiz para analisar isso? Eu vou analisar primeiro assim, o funil da campanha. Então assim, qual que deu mais clique, qual que teve melhor CTR da minha oferta, que aí você pode botar na copy também essa tua oferta, tá? E aí você vai partir para agora para a parte do funil de fundo, que seria a pessoa que ficou na sua página de vendas, que adicionou o carrinho, que foi para o teu checkout, que colocou informação de pagamento. Você tem como fazer colunas aqui no teu gerenciador para pegar cada etapa dessa. Você consegue. Então você sabe até onde foi teu lead. Então assim, se eu subi 5 campanhas diferentes e uma delas, várias pessoas foram e botaram informação de pagamento e uma até finalizou, mas não pagou, e as outras nem tiveram adição de carrinho, eu sei que essa oferta ela está muito boa para esse meu público. Então, você já mapeou o quê? Teu melhor criativo e a sua melhor oferta. E agora, o que você vai fazer? Testar o seu público. Então, você pode testar um CBO com a inteligência da campanha, que está muito boa hoje, para verificar se o Meta consegue entregar e achar o teu público. E você também pode fazer uma campanha CBO direcionada com o público ou ABO direcionada com o público e testar esses públicos que você tem acesso aí no teu gerenciador para verificar essa melhor estrutura, esse melhor funil para esse melhor oferta, para essa melhor página de vendas. Então você percebe que você vai montando um quebra-cabeça? Meu melhor criativo, minha melhor oferta, meu melhor público, minha melhor página de vendas, meu melhor checkout, né? Meu melhor carrinho, minha melhor recuperação de e-mail. Então quando você encaixa isso tudo, aí você tem uma esteira saudável, uma esteira de vendas. Então você vai começar a engatar as suas vendas a partir dessa estrutura. Gente, eu faço assim com tudo, com todos? Não. Isso também depende muito do orçamento do cliente. Isso influencia bastante, tá, pessoal?